Na segunda etapa desta nossa aula sobre o sistema nervoso, vamos estudar agora sobre o ato reflexo, como ele funciona, né? E depois iremos observar como funciona o sistema nervoso periférico e finalmente falar sobre algumas doenças que acometem esse sistema tão importante ao funcionamento do corpo humano. Algumas, porque existem inúmeras doenças, né, que pertencem a um ramo muito específico da medicina, que é a neurologia. Bom, o que é o ato reflexo? Em algumas situações de perigo, temos reações involuntárias imediatas. Quando tocamos em algo muito quente, por exemplo, retiramos imediatamente a mão. Quando colocamos um alimento na boca, começamos a produzir saliva imediatamente. Em situações como essas, nosso organismo não recorre ao cérebro para executar essas ações, pois a resposta é gerada na medula espinhal. Esse mecanismo é chamado de ato reflexo, o arco reflexo, que contribui para uma resposta rápida que ocorre antes mesmo de a informação chegar ao cérebro e tomarmos consciência de que isso está acontecendo. Assim, os atos reflexos são respostas rápidas, automáticas e involuntárias a um estímulo. Bom, gente, traduzindo isso aqui. O ato reflexo ou arco reflexo é um movimento involuntário, ou seja, que não depende de nossa vontade e funciona como uma resposta automática de uma informação que é enviada à medula espinhal. E antes mesmo dessa informação chegar ao cérebro, a medula tem autonomia para enviar uma informação de volta aos neurônios motores para que aquele músculo seja contraído, para que aquela ação seja tomada. Então, se você encosta a mão numa chapa quente, por exemplo, antes daquela informação, né, de temperatura quente, que é captada pelos termorreceptores, que são neurônios, são nervos, né, que são sensíveis às variações de temperatura. Antes daquela informação chegar ao cérebro, ela passa pela medula, e a medula já envia uma informação aos neurônios motores, né, da sua mão, do seu braço, para você retirar a mão daquela chapa quente. E somente depois de uma fração de segundos você sente a queimadura, a dor da queimadura. Que aí a informação vai ter continuidade, vai seguir até o cérebro, né? E o cérebro vai responder como um estímulo de dor. Então, o ato reflexo é exatamente isso, é uma resposta automática que não precisa necessariamente chegar ao cérebro. Ela é enviada à medula e a medula responde reflexivamente. No ato reflexo atuam alguns órgãos sensoriais, como a pele, os olhos e os ouvidos, que são ligados a neurônios sensoriais que se comunicam com a medula espinhal. Então, você sente o cheiro de alguma coisa, de algum alimento, de algum perfume. Existem neurônios, nervos sensoriais propagados, né, na pele, na estrutura do seu nariz, que percebe, que capta, né, aquele cheiro, envia essa informação até a medula, né? E você vai se perceber esse cheiro, o cheiro do perfume, do alimento. Vai haver uma comunicação com a medula espinhal. No interior dela, esses neurônios fazem sinapse, ou seja, ligação com os neurônios associativos, que fazem, por sua vez, sinapse, que é a comunicação com os neurônios motores, cujos axônios saem da medula e possibilita a comunicação dela com um órgão efetor. O que é um órgão efetor? É o órgão que vai responder ao estímulo recebido pelos músculos ou glândulas. Esse trajeto percorrido pelo impulso nervoso é chamado de arco reflexo. Então, vocês estão observando aqui que o ato reflexo
né, faz parte, né, do conjunto de todo esse trajeto, né, de estruturas e de neurônios, de órgãos que fazem a comunicação, né, com a medula espinhal, que vai responder em forma de ato reflexo. Então, o arco reflexo é todo esse trajeto, é todo esse percurso. É complexo, né? Mas talvez fique mais fácil para vocês entenderem com uma imagem. Aqui está aquele teste que o médico faz, né, do seu arco reflexo, dando uma martelada de leve, evidentemente, no joelho, dando um pequeno toque no joelho. A pessoa senta-se, né, fica com as pernas suspensas, livres, né, e o médico então bate levemente no joelho, na rótula, né, e então o que vai acontecer? Os neurônios, eles vão receber, né, existem receptores intramusculares que vão receber essa informação, vão levar por meio de neurônios sensoriais até a medula espinhal, que vai, por sua vez, dar a informação, enviar a informação ao neurônio motor, né, para que a perna se levante, se movimente. Então é involuntário, não depende da nossa vontade. O médico vai bater no seu joelho e você vai responder reflexivamente, sua perna vai levantar-se. Isso não depende de sua vontade. Esse é um exemplo do que chamamos de arco reflexo. Passou pela medula, a própria medula enviou a resposta ao neurônio motor, que por sua vez, né, vai levar a informação até um órgão efetor que vai responder ao estímulo. Vamos ver agora a organização funcional do sistema nervoso. Vimos que o sistema nervoso é anatomicamente organizado, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Podemos também organizá-lo quanto à sua funcionalidade em somática e autônomo. Agora, quanto ao funcionamento, e não quanto à organização estrutural ou à localização. A parte somática atua na coordenação de ações voluntárias, ou seja, ações que controlamos por meio da musculatura esquelética de todo o corpo. A parte autônoma age em resposta às necessidades do nosso organismo. Esta última parte é subdividida em dois sistemas, o simpático e o parasimpático. A sua função é a manutenção homeostática do organismo e, para tanto, utiliza mecanismos antagônicos, opostos. O que é manutenção homeostática? Mantém o organismo vivo, ajuda a manter o organismo em equilíbrio, né? Então, traduzindo, a parte somática do sistema nervoso é aquela que depende de ações voluntárias, que coordena ações voluntárias. Quando você vai chutar uma bola, por exemplo, você vai chutar porque você deu ordens àquele músculo, aos músculos da perna, para chutar, para fazer aquela ação. Isso depende da sua vontade. Você poderia escolher não chutar a bola. Você escolheu chutar. Já a parte autônoma é aquela que não depende de sua vontade. Ela vai acontecer independentemente da sua vontade. Um exemplo, os batimentos cardíacos. Eles vão continuar batendo. Você pode imaginar assim, eu quero que meu coração pare de bater, né? Ele não vai obedecer, né? O músculo cardíaco não vai obedecer. Ele está sendo coordenado pelo sistema nervoso autônomo. Aí vamos ver as subdivisões, simpático e parasimpático. Vocês vão entender o significado desses termos daqui a pouco. A divisão simpática é formada por fibras que se originam nas regiões torácica e lombar da coluna vertebral. Então, a estrutura que coordena as ações do sistema simpático, né, do sistema nervoso autônomo simpático, estão localizadas no tórax e na região lombar da coluna vertebral. Já a divisão parasimpática é composta por fibras oriundas da região sacral da coluna vertebral, ou seja, na porção final da coluna, né, e da base do crânio.
Ambos sistemas atuam nos mesmos órgãos do nosso corpo, porém apresentam ações contrárias. Daí o termo antagônico, utiliza mecanismos antagônicos, ou seja, opostos, contrários, para funcionar. Por isso pode-se afirmar que seus efeitos são antagônicos, como eu expliquei. O sistema nervoso simpático, porque ele chama-se sistema nervoso simpático? Ele é boa gente, camarada? Não, não é isso que quer dizer. O sistema nervoso simpático é aquele que vai excitar, né, estruturas do corpo. Ele é acionado em situações de estresse ou de emergência. Ele envolve maior gasto de energia para executar suas ações e atua como sistema de alerta. Se um carro está avançando em sua direção, esse sistema é acionado. Se houver tempo, o corpo será impulsionado para salvar a própria vida, né? Então, em situações de estresse, você vê um carro vindo na sua direção, você vai se julgar, né? Se houver tempo para desviar-se do carro. Se você estiver sendo ameaçado por um animal bravo, por um cão bravo, por um leão, por uma fera, seu corpo vai reagir a uma situação de estresse, a um mecanismo de luta e fuga que também está relacionado ao sistema endócrino, porque vai haver liberação de adrenalina e noradrenalina, né? São hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Estudaremos sobre isso em sistema endócrino. Quando estiver a salvo do perigo, o sistema nervoso parasimpático entrará em ação para fazer a frequência cardíaca voltar ao normal, diminuir a adrenalina, como eu expliquei, e retornar o corpo ao estado anterior à situação de estresse. Então, o sistema nervoso parasimpático, que também é autônomo, ou seja, não depende de nossa vontade, ele vai fazer com que seu corpo entre no estado de relaxamento. Se o sistema nervoso simpático deixou seu corpo em alerta, acionou os mecanismos de defesa do corpo, de luta ou fuga, de estresse, excitou, né, essas estruturas, o sistema nervoso parasimpático, passado o perigo, vai fazer seu corpo relaxar novamente. Por exemplo, você se salvou de um acidente, ou você conseguiu escapar de uma fera, de um cão bravo, né? Quando você estiver em segurança, seus batimentos cardíacos vão ser reduzidos, vão voltar ao normal. Sua respiração, que outrora estava ofegante diante do perigo, da ameaça, ela vai normalizar também, ela vai ser reduzida. A sua boca, que ficou seca e parou de salivar naquela situação de estresse, e sua pele ficou pálida, porque aí a corrente sanguínea vai deslocar-se para aumentar o tônus muscular e preparar seu organismo para a luta ou fuga, também voltará ao normal, né? A boca vai voltar a salivar, né? A sua pele voltará à coloração normal. Então, a ilustração abaixo mostra as reações desencadeadas no organismo durante a atuação desses sistemas. Então, olha só, o sistema nervoso simpático, né? Ele vai dilatar a pupila, os olhos ficam arregalados, né? Inibe a salivação, a boca fica seca, relaxa os brônquios e aumenta a frequência cardíaca, né? Você vai ficar ofegante, seu coração dispara, inibe a atividade digestiva, você não vai ter fome em situação de estresse. Vocês já perceberam isso? Quando vocês estão ansiosos por causa de uma prova, de alguma coisa muito importante que vocês vão fazer, para uma competição, para um jogo de futebol, pela decisão de um campeonato, às vezes vocês perdem até o apetite. Pois é, porque o sistema nervoso simpático está ativado, né? Está excitando o seu corpo e você não vai perder o apetite. Por isso que o estresse inibe a atividade digestiva. O sangue vai ser deslocado do sistema digestório para outros sistemas do corpo. Vai haver a liberação de glicose pelo fígado, né? Aumentar o metabolismo do fígado para produzir glicose, que é açúcar, né? Porque aí o organismo vai precisar de mais energia para fazer suas ações. Estimula a liberação de epinefrina e norepinefrina,
ou adrenalina, é outro nome para o hormônio, adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga, né? Essa bexiga fica relaxada e controla o orgasmo, a ejaculação e a contração do reto. Também está relacionado ao orgasmo, a ejaculação e a contração, né? Já o sistema nervoso parasimpático, a pupila diminui, vai haver a constrição da pupila, o corpo fica todo zen, né? Todo relaxado. Se no sistema nervoso simpático você estava estressado, ansioso, desesperado, o sistema nervoso simpático vai fazer seu corpo ficar zen, ficar light. Vai haver estimulação de saliva, o apetite volta. Então a boca vai salivar, né? Para poder digerir os alimentos através de enzimas presentes na saliva, as amilases. Vai haver a constrição de brônquios e diminui a frequência cardíaca. A respiração, os batimentos cardíacos voltam ao normal. Você relaxa, né? Você fica menos ofegante, seu coração passa a bater normalmente. Estimula a atividade digestiva, como expliquei, você vai sentir fome. Apetite, né? Termo melhor. Estimula a vesícula biliar a produzir, né? A bile, a liberar a bile, pois a vesícula armazena a bile que é produzida no fígado, para poder fazer a digestão de gorduras dos alimentos, né? Que saem do estômago e entram no intestino delgado, como já estudamos, sistema digestório. Vai inibir a produção de adrenalina, né? Seu organismo vai estar relaxado, a adrenalina que contribui para o excitamento do corpo. Vai haver a contração da bexiga, né? E finalmente a musculatura do reto é relaxada, né? Relaxa a musculatura do reto. Então seus intestinos e também a bexiga vão voltar a funcionar normalmente, né? Sistema urinário, você vai voltar essas funções são normalizadas, né? Em diversos grupos de animais, a resposta desencadeada pela divisão simpática do sistema nervoso em momentos de estresse ou em situações de ameaça é chamada fight ou flight, resposta de luta ou fuga, hiperexcitação ou resposta aguda ao estresse. São vários termos para o mesmo tipo de reação, né? Ela corresponde a uma reação fisiológica que ocorre em resposta a ataques ou ameaças à sobrevivência do animal e também o prepara para lutar ou fugir. As substâncias liberadas no organismo, como a noradrenalina e a adrenalina, aumentam a pressão sanguínea e desencadeiam reações a fim de fornecer maior energia ao corpo e facilitar reações imediatas associadas a uma preparação para a ação muscular. Então, a reação de luta ou fuga ela é bastante primitiva e ela está presente em diversos grupos de animais vertebrados, né? Aqui temos, né, uma situação de cardumes sendo atacados por um tubarão, né? É uma reação instintiva, né? Ou os peixes em conjunto vão atacar o tubarão vai fugir, ou os peixes vão tentar escapar, né, dos ataques do tubarão. O mesmo ocorre com o cão quando vai brigar. Vocês já perceberam que ele começa a rosnar, fica com o pelo eriçado? É uma reação que está presente no mundo animal. E ela é bastante instintiva, tá? Ela é bastante primitiva na espécie humana. Ela, na verdade, está relacionada ao nosso cérebro primitivo. O nosso sistema límbico, né? Que seriam as primeiras camadas do cérebro, né? Que depois se desenvolveu, evoluiu com o passar de milhões de anos até chegarmos à espécie humana. O sistema límbico está presente, né, no mundo animal, diversos grupos de mamíferos, né, e de outros animais vertebrados. Bom, para finalizarmos esta aula, vamos ver agora sobre algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso. Como são muitas, descreveremos apenas algumas. Algumas doenças e transtornos estão relacionados ao sistema nervoso central e periférico. A primeira sobre a qual vamos falar é o acidente vascular cerebral, que é o AVC ou derrame cerebral.
Ele pode acontecer como decorrente de obstrução, isquemia, ou seja, não há irrigação sanguínea no cérebro, né, devido à obstrução por um coágulo, o que vai levar regiões, células do cérebro, ou até mesmo regiões a morrerem, né? Então vai haver lesões no cérebro, muitas das quais são irreversíveis, né? A pessoa pode perder as funções da fala, da memória, do aprendizado, dependendo da área que for atingida, né? Ou até a morte, é claro. Ou também o AVC, o derrame, pode acontecer como rompimento dos vasos sanguíneos cerebrais, é o que chamamos de aneurisma. O aneurisma é resultado da má formação congênita, né, de vasos sanguíneos, que ocasionalmente, devido a conjunção com fatores ambientais, como o tabagismo, né, que é o fumo, o uso de determinadas substâncias, né, ou mesmo estresse, pode levar ao rompimento desses vasos. É o que chamamos de hemorragia, de aneurisma. Esses vasos se rompem, jorra-se sangue, né, pelo cérebro, e vai haver lesões que podem inclusive levar à morte, né? Me parece que apenas 25%, 25%, 35% dos pacientes que fazem cirurgias de aneurisma conseguem sobreviver, né, sem quaisquer sequelas, ou seja, sem sofrer danos de fala, de aprendizagem, de memória, etc. Essa doença ocorre repentinamente e o paciente pode apresentar dificuldade em movimentar os membros, falar ou articular as palavras e enxergar. Geralmente, esses sintomas ocorrem apenas em um lado do corpo. Dependendo da gravidade, esses sinais podem levar ao coma, ou seja, a um sono profundo, né? Ou gerar a perda de consciência, ou gerar outras consequências mais graves, até a morte, claro. Então, o derrame às vezes se manifesta com a paralisia de alguma região do corpo, uma paralisia facial, uma paralisia de um dos membros, dos braços, da perna. A pessoa não consegue articular as palavras, falar, e ela pode se manifestar repentinamente, né, de repente. Como vimos, né, existe o fator genético, né, que a pessoa tem predisposição, herda, né, alguns genes que estão relacionados a essas doenças de antepassados por meio do material genético, mas também fatores ambientais, como por exemplo sedentarismo, que é a falta de atividade física, a obesidade, a má alimentação, o uso de cigarro, de álcool, de substâncias prejudiciais ao organismo, tudo isso, de medicamentos, tudo isso pode comprometer e desencadear um derrame. Esclerose múltipla, doença neurodegenerativa caracterizada pela desmielinização em todo o sistema nervoso central. Isso leva a um quadro neurológico variado, com remissão de sintomas em alguns casos e agravamento da condição clínica em outros. A desmielinização da bainha de mielina corresponde à sua degeneração e resulta na interrupção parcial ou total da condução de impulsos nervosos nos nervos afetados, o que prejudica as sensações, a movimentação, a cognição, que é a aprendizagem, né? E outras funções, de acordo com os nervos afetados. Entre os sintomas podem estar presentes sensibilidade, fraqueza muscular, perda de capacidade de locomoção, a pessoa pode parar de andar, né? Pode perder movimentos do corpo importantes, de articular os braços, distúrbios emocionais, incontinência urinária, a pessoa faz, né, xixi na roupa, e queda de pressão. Então, a esclerose múltipla, né, que se manifesta em diferentes formas, como aquela doença, né, que acometeu o cientista Stephen Hawking, aquele cientista que vivia preso a uma cadeira de rodas com sintetizador
sintetizador de voz, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, né? Então, era um problema degenerativo do sistema nervoso. E me parece que foi o ser humano, né, que teve um período de sobrevida, que teve o maior período de sobrevida, né, com essa doença em todo o mundo. Então, a esclerose múltipla, ela se caracteriza pela perda da bainha de mielina dos axônios. Como vimos na primeira parte dessa aula, na parte 1 do sistema nervoso, a bainha de mielina funciona como a capa de um fio, né, que protege o fio elétrico de sofrer danos e mantém a transmissão do impulso elétrico, né. Fazendo essa comparação, a bainha de mielina, que é sustentada pelas células da glia que estão envolvidas, né, nesse processo, né, na síntese, na proteção do impulso nervoso, ela exatamente existe para proteger a transmissão do impulso nervoso dos dendritos, que seguem até os axônios, né, e chegam até o botão sináptico para fazer contato, a sinapse com outro neurônio, e assim sucessivamente. Então, se você perde a bainha de mielina, a desmielinização, você vai ter uma doença degenerativa do sistema nervoso. As células do sistema nervoso vão sofrer danos permanentes e gradativos, né? Porque essas células não se regeneram. Então, aos poucos, a pessoa vai perdendo os movimentos, as sensações, o olfato, paladar, o tato, enfim, vai afetar várias funções importantes do organismo, inclusive a capacidade de memorizar, de aprender, né? Então, é uma doença de andar, por isso que a pessoa fica obrigada a usar uma cadeira de rodas pelo resto da vida, pode perder a capacidade de falar, né? O Stephen Hawking, ele utilizava o sintetizador de voz para poder se comunicar, né? Porque ele perdeu a capacidade de falar, né? É uma doença triste, né? Que condena a pessoa a uma vida bastante limitada, vamos dizer assim. Aqui temos a desintegração da mielina. Vocês estão vendo como que essa porção aqui, essa capa, é destruída, e assim vai haver uma interrupção da função do axônio, que é transmitir o impulso nervoso. Se não houver a transmissão correta do impulso nervoso de neurônio a outro, a pessoa vai perdendo essas funções, né? Temos o mal de Alzheimer, provoca uma progressiva e irreparável deterioração das funções cerebrais, como a perda de memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. A causa específica da doença ainda não é conhecida, embora pareça haver certa predisposição genética para seu aparecimento. Então, o mal de Alzheimer também é outra doença bastante agressiva e causa danos permanentes ao sistema nervoso, deteriora as funções, a pessoa vai esquecendo tudo que aprendeu, perde a capacidade de reconhecer até os próprios familiares, pessoas queridas. Ela perde até a capacidade de cuidar de si, né? Ela fica totalmente dependente dos outros, né? Para poder sobreviver, né? Vamos dizer assim. Ainda não se sabe as causas, mas parece haver uma base genética, né? Ela pode ser herdada através de genes e erros genéticos, né? Que são passados de geração em geração através do DNA, que está no núcleo das células. E por que essas doenças hoje em dia parecem ser mais comuns que no passado? Será que havia registros de doenças como essas no passado? Vamos entender uma coisa: a expectativa de vida das pessoas aumentou muito no último século, com a revolução sanitária, com a descoberta do antibiótico, com o surgimento das vacinas, né? Então, temos que nos lembrar que até o século XIX, até o início do século XX, que foi o século passado, não está tão longe de nós assim,
as pessoas viviam pouco. Se alguém chegasse a 30, 40 anos, era considerado uma pessoa idosa, para vocês terem uma ideia. Uma pessoa com a minha idade, 40 anos, era considerado um velhinho naquela época, né? Porque era muito raro alguém viver, né, mais que 50 anos. Poucos chegavam aos 60, 50, 60 anos. E muitos poucos ainda alcançavam os 70, 80 anos. Isso era uma façanha, né? Se hoje nos surpreendemos com pessoas que chegam a 100 anos, 120 anos, na época chegar-se aos 70, 80 anos era muito raro. Como essas doenças, né, são mais evidentes em pessoas mais idosas, então é mais comum, né, que temos um maior quantitativo de registro, embora pessoas consideradas jovens também possam apresentar doenças, né, numa fase ainda precoce, né, ou numa idade ainda muito precoce. Aquele ator, por exemplo, que fez De Volta para o Futuro, ele sofre de mal de Parkinson, né, uma doença também que afeta o sistema nervoso, e a pessoa sente tremores, né, perde gradativamente a coordenação motora. É o Michael J. Fox, né, ele está tendo complicações severas por conta dessa doença, né? Então é uma doença que compromete bastante as funções cognitivas, de aprendizagem, as funções motoras, né? Está afetando nosso sistema nervoso. Temos que nos lembrar sempre: células do sistema nervoso não se regeneram como as demais células do corpo. Então, se só as células da pele morrerem, se as células do sangue morrerem, vão surgir outras, elas vão nascer outras. As células do sistema nervoso não. Da importância de cuidarmos bem do nosso sistema nervoso, evitar o uso de substâncias tóxicas, né, de medicamentos, de substâncias que possam prejudicar o sistema nervoso. O alcoolismo, o tabagismo, o uso de drogas lícitas, tudo isso contribui. Maus hábitos de vida, a falta de atividade física, a alimentação ruim, tudo isso pode prejudicar o funcionamento do sistema nervoso. Então é muito importante preservarmos esse sistema que é vital, né, para o nosso organismo e essencial para manter a qualidade de vida. Já os distúrbios do sistema nervoso periférico produzem diversas combinações de sintomas motores, sensoriais e autossômicos, que são determinados pela fibra afetada e pelo local da lesão. Alguns sintomas das patologias motoras são o enfraquecimento, a atrofia muscular e as câimbras. Outros sintomas mais ligados aos nervos sensoriais são a perda de sensação e o formigamento. Os sintomas autonômicos comuns, né, autossômicos, né, há um erro aqui de digitação. Autossômicos comuns são tonturas ou desmaios ortostáticos, impotência e comprometimento da motilidade gastrointestinal. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui, né? Alguns termos aqui são bem técnicos, né, da biologia, da medicina. Desmaios ortostáticos são aqueles relacionados à postura. A pessoa não consegue se manter de pé, né, ou ela se levanta e depois cai, ela não consegue manter a postura, tá? A impotência, a pessoa tem enfraquecimento, né, impotência, que é dificuldade de ereção mesmo, né? No caso do homem, ereção masculina. Comprometimento da motilidade gastrointestinal. Então, ela vai ter também problemas gastrointestinais, né? Porque esses distúrbios do sistema nervoso periférico vão afetar, né, aqueles movimentos peristálticos dos intestinos, como nós estudamos lá no sistema digestório, que empurram, né, o quimo, o quilo, pelas estruturas intestinais para poder fazer a reabsorção e a formação do bolo fecal, né, vamos dizer assim.
Finalmente, para encerrarmos, vamos comparar o sistema nervoso humano com o sistema nervoso encontrado em outros seres vivos. Começaremos a abordar as células nervosas na escala zoológica, nos coelenterados ou quinidários, como as águas-vivas e os corais. Nos pólipos dos quinidários, essas células aparecem espalhadas pelo corpo e formam uma rede definida que caracteriza o sistema nervoso difuso. O que é um sistema nervoso difuso? Ele não tem uma localização específica, ele é espalhado, né, pelo corpo, ele não tem uma região central como nós. Esse sistema ocorre em animais que possuem pouca mobilidade ou que estão fixos a um substrato. São aqueles animais que vivem presos ao subsolo marinho, né? Ao substrato marinho. Eles não se movimentam muito, né? Eles têm uma qualidade de vida séssil ou de pouca motilidade. Já nos vermes plateumintas, como as planárias, os neurônios se associam e formam filetes nervosos ligados a estruturas e feixes de nervos espalhados por todo o corpo da planária, que faz com que o animal se movimente e realize suas funções. Nos anelídeos, como as minhocas, estão presentes gânglios nervosos que formam um sistema ganglionar. Né? Vocês já perceberam como algumas espécies de minhocas pulam, né? Algumas se movimentam bem rápido, outras já são mais lentas, já exercem um movimento mais lento. Nesses animais também ocorre um acúmulo de estruturas sensitivas na posição anterior do animal, o que possibilita a maior exploração do ambiente ao seu redor. Lembrando que minhocas são vermes, anelídeos, que não prejudicam, que não fazem mal algum ao ser humano. Pelo contrário, né, elas adubam a terra, né, através do húmus, que são as fezes, que contêm substâncias nutritivas para o solo, além de fazer a aeração do solo. Escavam túneis que acabam tornando o solo mais oxigenado, né? Esse sistema é mais aperfeiçoado nos artrópodes, principalmente nos insetos. Artrópodes são aqueles animais que articulam as patas, né? Daí estão inclusos os insetos, os aracnídeos, como aranhas e escorpiões, né? Os crustáceos, né? Que são aqueles frutos do mar, mariscos, lagostas, camarões, né? Exceto os moluscos. Moluscos pertencem a outro grupo de animais. Os animais vertebrados possuem um sistema nervoso cérebro-espinhal posicionado dorsalmente, ou seja, ele desce da cabeça pelo dorso do animal. É o que acontece conosco, né? Nós vimos que o nosso sistema nervoso central, ele é compreendido pelo encéfalo, que inclui cérebro, bulba, ponte, e a medula espinhal, né? Que fica localizada dentro da coluna vertebral, que está no dorso, na parte de trás do animal, nas costas, para ser mais assim específico. Os vertebrados possuem um sistema nervoso central composto por encéfalo e medula espinhal, e um sistema nervoso periférico formado por nervos encefálicos e nervos espinhais, que é o que acabamos de estudar, né, nesse conjunto de aulas sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso periférico faz a comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos corporais. Esse sistema se desenvolveu nos diferentes grupos de vertebrados de forma integrada às características do ambiente ocupado por eles. Então encerramos assim nossas aulas sobre o sistema nervoso central e periférico. Comparamos o sistema nervoso humano com o sistema nervoso de algumas espécies de animais, né, na escala zoológica. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Vimos também sobre algumas doenças que acometem o sistema nervoso humano. Não entramos aqui na descrição de doenças relacionadas à psiquiatria, né? Mas existem muitas também, existem transtornos e as doenças psiquiátricas. É um grande campo, né, de exploração. A mente humana é fascinante
E nós vimos aqui, em linhas gerais, como funcionam todas essas estruturas. Então, está terminado nessa aula. O próximo tema é sistema endócrino e sua relação intrínseca com o sistema nervoso central e periférico. Até lá!